Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje nós iremos continuar falando um pouquinho sobre a ecologia, mas mais precisamente nessa aula de hoje nós iremos tratar das interações ecológicas. Mas antes de falar sobre as interações ecológicas, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative todas as notificações e curta esse vídeo. Só assim o YouTube vai perceber que esse canal é um canal de qualidade e vai passar para outras pessoas terem a mesma oportunidade que você está tendo. Mas sem mais delongas, vamos continuar o assunto de ecologia. Primeiramente, para falar de ecologia, eu tenho que dizer para vocês que essa imagem aí que vocês estão vendo é um dos tipos de relações que nós vamos ver. Tá? A gente vai ver agora alguns tipos de relações, tanto dentro da mesma espécie, quanto entre espécies diferentes, como é o caso dessa aí que você está vendo. Mas antes de começar a falar dessas interações, é bom a gente entender o conceito desses dois conceitos aqui. O conceito de ecobiose e de alelobiose. Primeiramente, eu vou falar aqui da ecobiose, que na verdade é a interação entre os seres vivos e o meio abiótico. Agora volta aqui para mim. Se você não entende, se você não lembra, não sabe o que é o meio abiótico, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês falando sobre alguns conceitos básicos da ecologia. E lá tem esse conceito. Então, quando terminar o vídeo, ou então se você quiser sair agora, vá lá, assista o vídeo, depois volte aqui para você não ficar tão perdido. Tá? Então entendam que quando os seres vivos estão interagindo com o meio abiótico, você tem uma ecobiose. Já no caso da alelobiose, você tem a relação entre os seres vivos entre si. Tá? Então aí dessa parte não tem mais nenhum agente abiótico, todos são bióticos. Essa alelobiose ela também é conhecida como relações ecológicas. Então perceba que aqui eu estou dando três conceitos para vocês. O conceito de interação ecológica, relação ecológica e alelobiose. Esses três conceitos que eu estou dando aqui, todos eles são sinônimos, então você pode ver qualquer um desses três nas provas dos vestibulares. Tá? Então entendo que esses três conceitos, você pode tratar qualquer um deles, que todos estão corretos. Agora que a gente já entendeu, vamos ver agora que nós temos duas situações. Quando a gente fala de interações ecológicas, nós temos as relações entre indivíduos de mesma espécie e indivíduos entre espécies diferentes. Tá? Lembrando que as relações entre indivíduos de mesma espécie são aquelas relações mais simples, tá? É mais fácil da gente entender. Então vamos começar por elas. As relações intraespecíficas, como o próprio nome já sugere aí, ó, quando você vê o prefixo intra, significa dentro, né? Ou seja, você está tendo uma relação dentro da própria espécie. Então os indivíduos, como você vê aí nessa imagem, eles estão disputando algo, mas sempre entre indivíduos da mesma espécie, ao contrário do que acontece nas relações interespecíficas. Então o prefixo inter significa diferente, né? Então você vai ter indivíduos de diferentes espécies interagindo entre si. Então para começar vamos falar aqui das relações intraespecíficas. Entenda uma coisa, quando a gente fala de relações ecológicas, a gente tem aí as relações interespecíficas e as intraespecíficas. Mas dentro da relação intraespecífica e interespecíficas, a gente tem mais duas subdivisões. Não se preocupem que eu vou explicar cada parte delas e no final eu vou colocar um gráfico para a gente poder entender cada partezinha dessa. O que é importante você entender agora são os conceitos. Então eu vou pedir para que você não fique copiando nada, preste só atenção na aula, depois você volta, se quiser copiar, você vai pausando o vídeo e vai copiando tranquilamente. Tá? Então no primeiro momento agora fique só prestando atenção. Agora nós vamos falar aqui das relações harmônicas e desarmônicas, ou seja, dentro das relações intraespecíficas, ela se divide em outras duas, as relações harmônicas e as relações desarmônicas. O próprio nome já está sugerindo aí nas relações harmônicas, né? É a relação onde nenhum indivíduo será prejudicado, diferentemente do que acontece nas relações desarmônicas, em que pelo menos um indivíduo pode ser prejudicado. É claro que mais de um indivíduo pode ser prejudicado nessa relação, a gente vai ver alguns exemplos disso também. Mas o importante é que você entenda que se tiver um indivíduo sendo prejudicado, automaticamente essa já é uma relação do tipo desarmônica. Então isso já serve de dica aí para você. Outra coisa que a gente precisa ver dentro das relações ecológicas são essas simbologias que eu coloquei aqui para vocês. Muitas provas de vestibulares, por exemplo, você vai ver algumas simbologias identificando as relações harmônicas e desarmônicas. Tá? Então, quando você vê o sinalzinho de positivo, ela está indicando que é vantajoso para alguma espécie essa relação estar acontecendo. A mesma coisa acontece com o símbolo de negativo, só que dessa vez a espécie vai ter um prejuízo. Né? Quando você vê o sinal de zero, significa dizer que nem é vantajoso, nem é prejudicial. Ou seja, você tem uma relação de neutralidade entre os indivíduos aí. Tá certo? Vamos continuar.
Aqui o primeiro exemplo que nós temos das relações intraespecíficas será a colônia. Então, quando eu coloco a colônia, você percebe aí ao lado que eu coloquei dois símbolos, o símbolo de mais mais. Quando eu coloco o símbolo de mais mais, eu quero que você entenda o seguinte, nessa relação você está tendo uma relação de pelo menos dois indivíduos de mesma espécie, né? São relações intraespecíficas. Como tem dois indivíduos, essa relação é mais mais, significa dizer que ela é positiva tanto para uma quanto para outra. Então, entenda que na colônia você tem uma relação harmônica, né? Já que está sendo benéfica para os dois organismos. E o que caracteriza uma colônia? A colônia ela é caracterizada pelos seus indivíduos estarem anatomicamente ligados. Então preste atenção nisso aqui. Na colônia, os indivíduos estão anatomicamente ligados. Eles podem ou não exercer as mesmas funções. Tá? Então a gente vai ver um exemplo aí, por exemplo, que eu coloquei, da caravela portuguesa. Então aí você não tem só um animal, você tem uma colônia e esses animais estão ligados entre si, ou seja, você não consegue separar. Se você tentar separar um animal do outro, os dois vão morrer. Né? Então, um precisa do outro, porque eles estão anatomicamente ligados. Essa é a caracterização da colônia. O que acontece diferentemente aqui na sociedade? Agora perceba que a sociedade e a colônia, eles têm situações parecidas. Né? Então, você vai ver que os dois são relações harmônicas. Isso porque é positivo, positivo. Ou seja, lá na colônia é positivo para um, positivo para outro. Aqui na sociedade também é positivo para um, positivo para outro. Eles são intraespecíficos e são harmônicos. Aí isso deve estar bugando a tua cabeça, né? Você deve estar se perguntando, e aí, como é que eu vou diferenciar uma colônia de uma sociedade? Então, como eu tinha falado para vocês, lá na colônia, você percebeu que os animais, eles eram anatomicamente ligados. Já aqui na sociedade, você vai ver que eles estão anatomicamente separados. Então, aí na primeira imagem eu coloquei a população humana, né? Então, vocês estão vendo vários indivíduos da mesma espécie e eles podem interagir entre si. Uma outra característica em relação às sociedades é que elas apresentam divisão de trabalho. Então, vamos dar outro exemplo aqui. Volta aqui para mim. Imagina um ambiente escolar, né? Lá na sua escola. Quando você entra na sala de aula, você tem vários indivíduos da mesma espécie. Só que na escola inteira, você também tem outros indivíduos da mesma espécie. E mesmo dentro da sua sala, você tem aqueles indivíduos ali que são os alunos, você tem os professores e você vai ter um professor de português, um professor de matemática, um professor de biologia. Então, cada um está com uma função diferente ali. O aluno tem uma função, o professor tem outra função, o zelador tem outra função, o agente de portaria, o diretor, ou seja, você está tendo divisões de trabalho. Tá? Então, isso caracteriza uma sociedade. E esses organismos são separados entre si. Então, todo mundo está no mesmo ambiente ali escolar. Só que terminou as aulas, cara, cada um para sua casa, entendeu? Então, nenhum depende do outro. Se um aluno faltar, por exemplo, os demais talvez nem sintam a falta dele. Né? Então, diferente do que acontece lá na colônia, que se você retirar um, ele vai morrer ou algum outro vai sentir falta dele, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, uma outra dica que eu queria dar aqui em relação às sociedades, é porque eu mesmo já vi, inclusive em canais de televisão, né, aqueles canais que passam coisas sobre animais, eu já vi gente falando que as colônias, o termo colônia de formiga, colônia de abelha, e na verdade isso não são colônias, eles são sociedade. Né? Então, sociedade por quê? Porque eles são indivíduos anatomicamente separados. Então, quando você quiser se referir a um conjunto de abelhas, você tem que falar uma sociedade de abelhas, uma sociedade de formigas e sucessivamente. Inclusive, dentro das abelhas ou dentro de alguns artrópodes, a gente consegue ver claramente a divisão de tarefas. Né? Nas abelhas, por exemplo, a gente tem divisão em castas. Então, você tem lá uma abelha rainha, você tem um zangão, você tem a operária, você tem o soldado, você tem cada um com a sua função dentro da colmeia. Tá? Então, isso é um exemplo clássico aí de sociedade. Agora nós vamos partir para as relações interespecíficas ainda, só que do tipo desarmônicas. Então a gente viu que as harmônicas são apenas dois tipos, vamos ver agora as desarmônicas. A primeira desarmônica intraespecífica que nós iremos tratar será o canibalismo. O que é o canibalismo? O canibalismo é quando uma espécie, um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Então ele tem que matar e consumir outro indivíduo da sua própria espécie. Isso é considerado um canibal. Aí você deve estar se perguntando, cara, mas porra, será que um indivíduo comer outro da mesma espécie é legal? Né? Imagina aí um ser humano se alimentando de outro ser humano. Fica uma coisa meio esquisita, né? Mas por incrível que pareça, gente, isso é uma condição completamente normal em algumas espécies de seres vivos. Isso acontece muito entre os peixes, entre alguns artrópodes, por exemplo. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês, no caso de um comportamento sexual do louva-a-Deus. Né? Então o próprio louva-a-Deus, a fêmea,
quando ela, depois que termina a cópula, ela simplesmente se alimenta do macho, principalmente da parte da cabeça do macho, né? Então ela acaba matando esse indivíduo. Isso daí é considerado um canibalismo. Agora perceba a simbologia. O canibalismo vai ser positivo para um, ou seja, no caso aí da fêmea, ela vai estar se nutrindo desses nutrientes, né? Ela vai ter nutrientes para ela, e no caso do macho, ele vai morrer. Então é positivo para um e negativo para outro. Ou seja, se for negativo para pelo menos um, automaticamente você já marca lá na questão que isso é uma relação desarmônica. E se for entre a mesma espécie, interespecífica. A próxima relação que nós veremos é uma relação que dá um pouco de confusão aí na cabeça dos alunos. Vocês vão entender por quê. Quando a gente fala de competição, é a disputa dos indivíduos pelo mesmo recurso. Tá? Então, perceba que quando você tem indivíduos disputando o mesmo nicho ecológico, tá? Então lembrando para vocês, eu estou falando de nicho ecológico, estou falando alguns termos ecológicos, então volte lá naquele vídeo que eu falei para vocês, que lá tem todos esses conceitinhos lá. Tá? Por isso que é importante você sempre seguir uma ordem aí dos vídeos, tá? Não tenta pular não, porque acaba ficando um pouco confuso, principalmente na ecologia, que tem muito conceito. Então aqui, quando a gente fala na divisão, na disputa entre os nichos ecológicos, você vai ver essa competição. Então a competição, ela pode acontecer por vários fatores, tá? Pode ser por alimento, pode ser por parceiro sexual, pode ser por território, vários fatores. Inclusive, eu coloquei aqui um exemplo clássico que pode ter acontecido, inclusive, na sua família. Ou com você, comigo acontecia bastante, né? Eu que tenho irmãos, nós, quando éramos menores, quando a gente vivia junto, a gente sempre estava disputando por alguma coisa, né? Ou seja, um lugar no sofá, seja um canal na TV, qualquer coisa. Então agora, você entende que a competição, você sempre vai ter indivíduos disputando algo em comum. E tem que ser da mesma espécie. Nesse caso aqui, a simbologia vai ser menos, menos. Aí você deve estar se perguntando, professor, deve ter alguma coisa errada, porque na competição, sempre um vai sair vencedor. Então volta aqui para mim. Entenda que tá certo, sempre um pode sair vencedor numa competição. Só que perceba que o vencedor, mesmo ele ganhando a disputa, ele vai ter um gasto de energia desnecessário muito grande. Tá? Então não precisava ele estar disputando por aquilo. Né? Ou muitas vezes, não vamos entrar nem no mérito da questão do gasto de energia. Às vezes a disputa é tão intensa que ele pode até sair ferido. O outro pode ter perdido a competição, mas você sair ferido de uma competição também não é legal. Então uma competição sempre é negativa para os dois. Ou seja, a competição ela deve ser evitada ao máximo aí entre os animais. Aqui, como eu prometi para vocês, eu ia colocar uma espécie de um gráfico aqui para você entender as relações intraespecíficas. Então, como eu disse para vocês, ela é dividida em harmônica e desarmônica e as 4 relações ecológicas aí. Você tem as 2 positivas e as 2 com positivo e negativo e outra negativa e negativa. Agora vamos para as relações interespecíficas. Então, inter significa diferente, né? Entre espécies diferentes. A primeira que eu vou falar para vocês é a relação chamada mutualismo. Então, olha só, perceba que eu estou falando bem devagarzinho esse nome, né? Mutualismo. Então, quando eu falo mutualismo, dá a entender que essa palavra tem um benefício mútuo, né? Então, você já percebeu ali a simbologia, né? Positivo, positivo. Ou seja, apesar de ser entre indivíduos de espécies diferentes, você está vendo uma relação que é positiva. É mútua, é um bem mútuo para esses indivíduos que estão se relacionando. Então, é uma associação mútua obrigatória. Tá? Então, é aquela coisa, se você tem essa relação, não tem como separar esses dois indivíduos. Mesmo que eles sejam de espécies distintas, se a gente separar, um deles vai morrer. Então, aí eu coloquei o exemplo dos ruminantes. Dentro do estômago aí dos ruminantes, ele tem algumas bactérias, alguns protozoários também, micro-organismos de forma geral, que vão auxiliar na digestão desses ruminantes. Então, esses caras, eles estão ajudando a digestão do boi, por exemplo. E o boi está oferecendo alimento e uma casa para eles. Mas se eu, por exemplo, tirar o boi, se eu matar esse boi, o pessoal que está lá dentro do estômago dele vai morrer também. Então, um vai fazer falta para o outro. Então, esse caso é um caso clássico de mutualismo. A próxima relação interespecífica é a protocooperação. Então, protocooperação é uma associação mútua, só que não obrigatória. Então, ela é muito parecida lá com o mutualismo, é quase a mesma coisa, só que dessa vez ela não é obrigatória. Ou seja, apesar dela ser vantajosa, como ela não é obrigatória, mas se ela acontecer, vai ser legal para os dois. Tá? Então, aí, ó, símbolo de positivo e positivo é benéfica para os dois, considerando aí uma relação harmônica. Um exemplo aí que nós temos aí do pássaro paliteiro com o jacaré. Então, entenda que o pássaro ele está ali e o jacaré não tem intenção nenhuma de matar esse pássaro. Ele não vai comer esse pássaro. Primeiro porque não vai nem saciar a fome dele, é muito pequeno.
né? Então, quando esse jacaré está ali pegando o sol dele, ele precisa manter a boca aberta, que é para não esquentar demais o corpo. Então, também ele vai esfriar o corpo através dessa situação que ele está fazendo. E aproveitando isso daí, o pássaro paliteiro ou o pássaro palito chega lá e começa a tirar os restos de alimento entre os dentes do jacaré, fazendo aí meio que um tratamento dentário grátis, né? Então isso daí é uma associação de protocooperação, não é obrigatório, mas se acontecer, vai ter alimento para o pássaro e o jacaré vai ter os dentes aí limpos por ele, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que todas as relações interespecíficas, elas podem ser classificadas como mutualismo, tá? Desde que elas sejam positivo e positivo. Então, anota isso daí, essa observação que eu coloquei aí embaixo, tá? Ela é bem importante para vocês. Outra relação que nós temos aqui é o comensalismo. Aqui já começou a mudar, ó. Então apareceu pela primeira vez o símbolo de zero, o símbolo de neutro. Então no comensalismo vai ser positivo para um e vai ser neutro para outro. Ou seja, quando você vê aqui, eu vou dar o exemplo aqui do tubarão e da rêmora, é o exemplo clássico, geralmente está nos livros aí, né? Então esse tubarão e essa rêmora, eles são dois animais de espécies diferentes, deu para perceber. Só que o que acontece? O tubarão, quando ele está nadando ali atrás de alimento, ele acha o alimento dele, ele caça, ele vai mastigar esse alimento, só que o tubarão não tem mãos, né? Ele não tem garfo, não tem faca, ele não tem ferramentas. O que ele vai fazer então? Ele vai triturar essa presa, ele segura essa presa e começa a movê-la para um lado e para o outro. Fazendo esse movimento, vai sair pedaço de alimento para todo que é lado. Essa rêmora que está ali próxima do tubarão vai lá e consome esse alimento. Então perceba que para a rêmora é positivo, ela está ganhando um alimento ali que ela não teria, né? Então com a ajuda do tubarão, ela está conseguindo pegar esses restos de alimento. Para o tubarão, tanto faz. Como ele já ia perder esse alimento, não vai fazer falta nenhuma para ele. Então, se a rêmora está ali ou não, tanto faz para ele. Então, para ele, é uma relação que não é nem benéfica, nem traz nenhum prejuízo para ele. O outro exemplo que nós temos é o do próprio peixe-palhaço dentro da anêmona. Então, a anêmona, que é um quinidário, muita gente pensa que a anêmona é uma planta, né? Ela parece até uma planta, mas a anêmona é um quinidário. Eu vou deixar outro vídeo aqui no card, que nós já falamos sobre os quinidários. Então vocês vão ver o que esses quinidários podem fazer com outras espécies. No caso aí do peixe-palhaço, através da evolução, ele conseguiu desenvolver uma tática para poder não ser ferido pelos nematocistos aí desses quinidários. Então ele consegue nadar ali dentro sem sofrer nenhum dano. Se fosse um outro peixe, talvez se ele entrasse ali, esse outro peixe seria logo paralisado e consumido por esse quinidário. Nesse caso aqui, é uma relação harmônica, onde o peixe está se defendendo, mas para a anêmona tanto faz se o peixe está ali ou não, né? Então é benéfica para um e neutra para o outro. A próxima relação que nós temos é o inquilinismo. Esse nome também, ó, inquilinismo, fica bem fácil de você entender que é um inquilino, né? Ou seja, alguém que está vivendo no outro. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo de uma árvore vivendo sobre outra árvore. Então, perceba que um indivíduo, quando ele mora sobre outro, desde que ele não esteja retirando nutrientes dele, a gente considera isso como inquilinismo. Né? Ele está só morando ali, só está utilizando um pedaço do outro indivíduo para poder sobreviver. Nas plantas, a gente não chama isso de inquilinismo. Nas plantas, a gente costuma chamar isso de epifitismo. Tá? Então, se fosse um animal vivendo sobre o outro, por exemplo, a gente tem o pepino do mar e o peixe fieraster. Quando o peixe fieraster se encontra em perigo, ele vai lá e entra no ânus aí do pepino do mar. E ele fica ali de algum tempo, quando o perigo passa, ele vai lá e sai, e tanto faz aí, né? É uma relação harmônica, mas é positiva para um e neutra para outro. Então, pensa aí na árvore. A bromélia é um exemplo, né? A bromélia é essa planta que está vivendo sobre o tronco de outra árvore. A bromélia, como ela não está tirando nenhum nutriente aí da outra árvore, ela só está presa nessa árvore. Então, é positivo para ela. A outra planta, tanto faz, ninguém está roubando os nutrientes dela, então ela é neutra a relação para ela. Agora vamos começar com as relações desarmônicas, tá? Aqui você já percebeu que apareceu o símbolo de negativo. Então, quando tem um negativo, pelo menos, você já sabe que é desarmônica. Nesse caso, nós iremos falar da predação. A predação é quando um indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. Então, a predação é muito confundida ali com o canibalismo, né? Só que o canibalismo, você mata alguém da mesma espécie e com alguém da mesma espécie. Aqui na predação, você vai matar e consumir alguém de uma espécie diferente. Aí na imagem eu coloquei para vocês uma onça pintada se alimentando aí de uma sucuri, né? Então você vai ver que para um é positivo, para outro é negativo. É óbvio, né? Para a onça vai ser positivo porque ela vai se alimentar, e pro caso daí da cobra, da sucuri, vai ser uma relação negativa porque ela vai morrer. Essa relação desarmônica que nós vamos ver agora é bem interessante, tá, gente? É o parasitismo. Então, parasitismo, relação positiva para um, negativa para outro. O que acontece no parasitismo? O parasitismo, ele também se confunde lá com o inquilinismo.
Nesse caso aqui, o parasitismo é quando o indivíduo alimenta-se de outro da outra espécie. Tá? Então ele vai viver ali dentro, em cima, ou sobre, ou dentro do outro indivíduo, mas ele vai estar ali consumindo os nutrientes sem que o outro indivíduo hospedeiro tenha fornecido esse nutriente. Tá? Então vai ser isso de forma, meio que está roubando os nutrientes do outro. Aí eu coloquei o exemplo para vocês da lombriga e do carrapato. Por que eu coloquei esses dois exemplos? Porque dentro do parasitismo a gente encontra os endoparasitas, então o prefixo endo significa dentro, aí o caso da lombriga, que está dentro do intestino delgado do humano, por exemplo, e aqui você tem um ectoparasita, que é um parasita que vive do lado de fora. Então você tem um carrapato, você tem um piolho, pode ter um ácaro, qualquer um desses animais são considerados parasitas, porque eles estão consumindo o nutriente do hospedeiro sem que o hospedeiro esteja fornecendo esses nutrientes para ele. Agora, entenda o seguinte, esses caras, eles são parasitas. Só que o parasita, ele não tem a intenção jamais de matar o hospedeiro dele. Imagina só, você é uma lombriga, você está dependendo do alimento lá do seu hospedeiro. Se você matar seu hospedeiro, quem é que vai te fornecer alimento? Então, se o seu hospedeiro morre, você morre também. Tá? Então, geralmente, esses endoparasitas, aí, quando eles estão isolados, um sozinho ali, ele não vai fazer mal. O problema é quando já tem uma infestação muito grande. Aí que já começa a causar problema aí para o hospedeiro, tá bom? Mas, de forma geral, essa é uma relação positiva para o parasita e negativa para o hospedeiro. Outra relação que nós temos é o amensalismo, também conhecido como antibiose. Então, gente, presta atenção nesse nome aí. Vocês podem ver esse nome em algumas provas. Eu já vi a palavra antibiose. Então, antibiose é sinônimo de amensalismo. É uma relação negativa e neutra. Então, olha só, negativa e neutra. Então, não é boa para ninguém, né? Ela inibe ou impede o crescimento de outro indivíduo. Então, aqui eu coloquei um exemplo clássico da penicilina, né? Penicilina, que é um medicamento amplamente conhecido aí, que serve como antibiótico. Então você tem um fungo, o penicilino, né, que ele produz uma substância que impede o desenvolvimento de bactérias. Então não é que o fungo esteja matando a bactéria, ele só produz uma substância que impede o desenvolvimento. Tá? Então ele não está atacando, ele tá meio que vivendo ali e não quer que ninguém chegue perto dele. Tá? Então é por isso que para ele, tanto faz se a bactéria está ali ou não, o fungo está produzindo a penicilina dela. Mas para o fungo é negativo porque ele vai ser atingido justamente aí por essa penicilina, ele vai acabar morrendo. Então a gente vê esse amensalismo também em muitas plantas. Tá? Então tem plantas que liberam aí no próprio solo algumas substâncias que impedem o desenvolvimento de outras para evitar uma outra relação que a gente já viu aqui, que é a competição. Então para evitar que as plantas fiquem competindo pelo mesmo nutriente, algumas plantas acabam liberando substâncias no solo que impedem o desenvolvimento. Então lembra, ela não está matando a outra, ela só está impedindo o desenvolvimento, que é a caracterização aí do amensalismo. Aí eu coloquei aqui a competição. Você deve estar se perguntando, professor, competição de novo? Então perceba o seguinte, isso aqui é uma dica, volta aqui para mim. A competição, gente, é a única relação ecológica que se repete tanto para seres de mesma espécie como para seres de espécies diferentes. Só que ela vai ser sempre desarmônica, tá? Tanto para um quanto para outro. Vai ser sempre menos. Então, pelo mesmo motivo que ela é negativa lá para indivíduos da mesma espécie, ela também vai ser negativa aqui. Então, uma competição, os dois vão sair perdendo sempre. Então, é bom que você evite isso aí. Só que aqui, quando a gente estuda a relação de competição, você vai ver que surge o princípio de Gauss. Esse princípio de Gauss, ele é basicamente, falando aí, trocando em miúdos, ele é basicamente quando duas espécies estão competindo, uma espécie acaba tomando vantagem sobre a outra, e essa segunda espécie ela acaba sumindo, ela pode ser extinta ou ela pode sair desse local. Tá? Então uma espécie acaba dominando esse local aí, que é o princípio de Gauss, que vocês também podem ver isso daí em algumas provas. Aqui eu coloquei para vocês o gráfico, né? Então como eu pedi para vocês não anotarem no começo, agora vocês podem fazer essa anotação aí das relações harmônicas interespecíficas e desarmônicas interespecíficas. Então vocês estão vendo que as relações interespecíficas são bem mais numerosas do que as intraespecíficas. Tá, galera? Então, por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.